Livro de João, e quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? E se alguém está atento a essa palavra, de certo é porque há algo de Deus na sua vida que lhe inclina a ouvir aquilo que vem da parte de Deus. E eu gostaria de ler em João 16:5, fala da obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Né? Jesus estava falando que importava que ele fosse entregue, fosse morto, fosse crucificado, né? E os discípulos ficaram entristecidos. E a gente até entende o porquê, né? Mas vamos à sequência, o verso 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, o Espírito Santo, né? Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã eu gostaria de falar da obra espiritual de uma das pessoas de Deus, que é o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, um deles, é consolar, como diz a sua palavra. Só que nesta manhã eu gostaria de enfatizar o papel dele, descrito aqui no versículo 8. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero destacar que é o Espírito Santo e não a minha palavra, não é a minha fala, não é a minha capacidade de retórica que convence alguém do pecado. Não é uma mensagem bem elaborada, um sermão bem construído por um pastor ou qualquer liderança religiosa que convence o homem de que ele é pecador. João capítulo 16:8 diz que quem convence é o Espírito Santo. Ainda aprendo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é o Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Talvez está em teu coração a vontade de fazer o bem, mas você não consegue, só tem o querer, não tem a parte de efetuar. Por quê? Porque não é você sozinho que consegue alguma coisa. E quando nós lemos aqui em João 16:8, quando eu enviar o Espírito Santo, é Ele que vai convencer vocês destas três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Ele explica na sequência. Do pecado, porque não crê em mim. Em Jesus ele estava falando. Da justiça, porque haverá o dia da justiça de Deus. Nós não podemos anunciar só um Deus que é amor e que no fim das contas fará que todos entrem no céu, se a palavra dele não promete assim. Eu não poderia causar este mal tão terrível a você, de lhe enganar, sendo que eu estou lendo e meditando na palavra, sei o que está escrito nela, e eu vou chegar para você e vou dizer que no final das contas tudo vai dar certo e que todos irão para o céu. Se ele diz que ele era o caminho, lá em João capítulo 14 e verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir ao Pai tem que vir através de mim. Aquele que não crê em mim não virá até o Pai. Aí eu vou chegar aqui para você e vou lhe enganar.
Eu estou lendo, estou meditando na palavra, conhecendo, gastando entre aspas, porque para mim o investimento não é gasto, gastando tempo na meditação da palavra, como diz lá o Salmo 1, de dia e de noite. Aí eu chego num momento como esse, para se passar de bonzinho, para se passar de um bom orador, um cara que sabe falar muito bem, palavras bonitas, para atrair multidões, para ser elogiado pelas pessoas. Aí eu vou lhe enganar e dizer: olha, não se preocupe, o pecado ele é normal e você não precisa se preocupar com isso, o céu está lhe esperando de qualquer jeito, fique à vontade na sua vida. Eu seria leviano se eu agisse dessa forma, eu seria alguém sem escrúpulos, conhecendo a verdade, vendo a humanidade caminhando para o abismo, e eu chegar e dizer: continue, siga em frente, caia lá na frente e fique à vontade. Ah, Jesus não fez isso, aleluia. Jesus, quando veio, ele que descreveu isso aqui, esse versículo que eu acabei de ler, foi ele que deixou, essas palavras são dele. Ele disse, ele estava falando da morte dele, aí ele falando para os discípulos, aí os discípulos se entristeceram porque ele estava falando da morte dele. Aí Jesus vai dizer assim: olha, mas se eu não morrer, se eu não for entregue ao madeiro, morto por você, eu não vou poder mandar o Espírito Santo. Quando eu for, ele vai vir, o Espírito Santo. Aí ele dá o papel do Espírito Santo. Olha, não é você que se convence do pecado. Se alguma coisa está mexendo no teu coração nesta manhã, não sou eu, não são minhas palavras, porque quem convence é o Espírito Santo. O versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. No versículo 9 diz assim: do pecado porque não crê em mim. Por que as pessoas não vêm até Cristo? Por falta de fé. Quando você acredita numa coisa, você é capaz de fazer tudo para conseguir aquela coisa. Ah, eu acredito que eu sou capaz de conseguir um emprego naquele lugar. Vou estudar para passar naquele lugar. Vou estudar para conseguir aquela vaga. Aí você se esforça, aí você vai atrás, aí você consegue, porque você acredita. Agora, quando alguém não acredita em alguma coisa, ele não mede nenhum esforço, ele não faz nenhum esforço. Não, aquilo não é para mim. Então ela já cruza os braços: não é para mim. Por que eu e cada um desses jovens e outros mais estão na presença de Deus? Porque o Espírito Santo colocou fé. É o Espírito Santo que age. Eu quero dizer para você que a fé ela não vem de você. Você não consegue fé sozinho. Você não consegue se convencer do pecado sozinho. Hebreus 12:2 diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador. O que significa autor? É alguém que faz alguma coisa. O que é consumador? É alguém que desfaz alguma coisa. Ou seja, é o próprio Deus que coloca fé em você, não sou eu. Eu posso ficar dias e noites aqui falando desta palavra, e se Deus não agir na tua vida colocando fé, eu não conseguirei nada. Agora a palavra de Deus também diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, mais gera fé dentro do meu coração. Ou seja, mais a palavra entra e opera em mim, causando fé. E isso é milagre. Isso é milagre. Isso não vem de você. Você sozinho não consegue. Eu sozinho não consigo. De mim mesmo eu não poderia ir, nem dar um passo daqui. Mas é o Senhor que age na minha vida.